Boa noite a todos, obrigada por estarem aqui. O que a gente vai ter hoje, gente, é um encontro de leitura de um texto que está em processo, que eu estou finalizando a escrita, e faz parte do projeto que eu ouça os leitores, aceite que eu receba o feedback de leitores e leitores potenciais nesse processo. Então, eu quero avisar vocês que vai ter uma leitura com pessoas voluntários, amigos aí que vão ler o texto pela primeira ou segunda vez, estão lendo alguns pela primeira, outros pela segunda vez, e que todo mundo se sinta bem, realmente bem à vontade para colocar suas opiniões. A leitura vai durar 1 hora e pouquinho, a leitura do texto. O tema é essa questão da gente colocar crianças nesse mundo sem que elas tenham a opção de escolher, não é? Não é uma escolha delas, a gente traz as crianças para esse mundo como ele está. E o que a gente está fazendo desse mundo também, né? Entra um pouco nessas questões. E o Ju vai apresentar os atores, né? A equipe que está me ajudando nessa leitura, e eu desejo que vocês se sintam bem à vontade para depois, ao final, colocar o que sentiu. Não é uma avaliação da interpretação, porque, como eu disse, é um improviso, a leitura em si, mas é uma avaliação do que suscita, de se a gente está alcançando essa reflexão que a gente está buscando sobre essas questões que eu falei sobre o tema do texto. Então, o que suscitou, podem também opinar sobre o conteúdo, sobre o formato, né, sobre a forma e conteúdo do texto, mas especialmente sobre esse poder de provocar reflexão, se a gente está chegando lá, ou se falta alguma coisa, o que faltou dizer, que o importante é que o texto diga o que é preciso ser dito, o que a gente precisa pensar nesse momento em que a gente está. Ok? Então, Ju, você gostaria de apresentar o elenco, e aí eu posso falar um pouquinho também sobre... ele vai colocar o texto, né? As pessoas vocês não estarão vendo a gente, só o texto, então vai funcionar meio como um podcast. Legal, amigos e amigas, obrigado pela presença de vocês, por incentivarem a arte, a cultura, que é tão importante em nosso país, né? Que mais do que nunca é preciso a gente se juntar para quebrar essas barreiras terríveis que estão aí no Brasil, não é? Bom, eu quero apresentar a vocês, então, o elenco que vai fazer parte dessa leitura hoje, né? Em primeiro lugar, o Guto Tredesini, que está lá no interior. Onde você está mesmo, Guto? Em que cidade? Bandeirantes, Paraná. Bandeirantes, né? O Guto Tredesini é ator também, é diretor também, não é, Guto? Sim. Ator, diretor, e faz 1001, trabalha com dublagem, né? Com áudio. Muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Temos também a Luana Terra. A Luana Terra é atriz, diretora, produtora, professora de arte e um pouquinho mais, né? A Lore também tem feito muita produção desde a década de 90 em Curitiba, muitos espetáculos legais, e está aqui com a gente para fazer a leitura. Obrigado, Luana. Obrigada, Luana. Boa noite, obrigada pelo convite. Daqui a pouquinho vai entrar também a atriz e jornalista Maria Amélia Lonardoni, que ela teve um probleminha no trânsito aí, está saindo da garagem, agora entrando em casa, daqui a pouquinho ela vai estar com a gente aí, tá bom? Bom, feito essa apresentação inicial, bom, eu sou Júlio Ardini, ator e diretor também, chegando quase a 35 anos aí de luta nas artes. Gente, vou passar agora novamente a palavra para a Joanita, que ela vai fazer os preâmbulos para nós começarmos a leitura, então, tá? Ok. Então, eu não vou ler tudo para a gente agilizar o processo, mas contar para vocês que o Caio... Nós temos 2 personagens principais, que é o Caio, que é um intelectual de classe média, que engravidou a namorada, e ele entra em pânico nesse texto, né, no caso, né? Ele é um personagem que entra em pânico justamente com essa situação de estar colocando crianças neste mundo do jeito que o mundo está. O Rubens é um amigo dele que vai tentar acalmá-lo, né? E tem uma formação cultural não tão aprimorada, mas vai tentar acalmar o amigo nessa hora. Tem uma enfermeira que é uma personagem extra-cena, ou seja, só vai aparecer a gravação da voz dela.
E tem também vozes em flashback, há momentos no texto em que os atores lembram de situações como, por exemplo, um curso que eles fizeram para aprender a trocar fralda, para aprender a dar banho no bebê. Então, vão ter como adereços as banheiras, os bonecos, bebês de borracha, que imaginem bebês de borracha que estão sendo usados para treinar os pais em um curso para aprender a prática, né, de cuidar de um bebê. Então, eles vão rememorar, através de um jogo de palhaço que um dos personagens vai propor, eles vão rememorar essas cenas e que vão ser vistas dentro de um dos ambientes. Então, vão ter 3 planos, né, na peça, em termos de cenário, 3 ambientações. Uma é o momento presente, em que está o Caio e o amigo Rubens na sala de espera de um hospital, enquanto a namorada do Caio está lá em trabalho de parto há 15 horas, sofrendo lá no parto, e o Caio está em pânico na sala de espera. Essa é uma ambientação. O outro ambiente é o ambiente do flashback, em que eles vão lembrar de quando eles estavam fazendo esse curso preparatório para pais. E um terceiro ambiente vai ser um ambiente onírico dos sonhos que o personagem Rubens descreve. Certo? Então, na medida que vocês forem ouvindo o texto, podem ir imaginando essas 3 ambientações. É isso, eu acho. Eu vou aproveitar, bom, a Maria Amélia está ali, né? Estou vendo que está na imagem dela ali, não aparece o rosto dela, mas ela está entrando em cena, tá? Então, logo ela entra em cena, ela vai assumir aí as rubricas da peça, né? Bem-vinda, Maria Amélia. A Maria Amélia é apresentadora, né? Então ela tem bastante experiência, ela vai estar lendo as rubricas sem ter lido o texto, né, Maria Amélia? De improviso mesmo. Obrigada, Maria Amélia, por essa colaboração. E então, vamos lá, a todos, né? A todos, muito obrigada. E quando quiserem, podem começar o texto, então. Você vai falar um pouco sobre... Você já falou um pouco sobre adereços e essas coisas? Não, né? Não vai falar isso, né? Sim. Não, os adereços são os bonecos mesmo, e vai ter um palhacinho também no final que o personagem tinha levado, o amigo tinha levado para o personagem que está em pânico. Mas isso eu acho que as pessoas vão percebendo no texto, né? Para a gente não se alongar muito antes, para a gente ir direto ao texto. Tá bem. Eu vou fazer, então, a rubrica, depois a Maria Amélia assume, tá? Texto, dilatação. Há um foco de luz no pé de Caio. Não se distingue o rosto e o corpo na penumbra. Apenas o pé iluminado bate nervoso em compasso cardíaco sobre o chão asséptico. A sonoplastia reproduz batida de um coração. Clima de densidade e suspense. Ele lê para si mesmo, mas a plateia não verá esta ação até ele fechar o livro. Entediada pelo domingo tranquilo, de sossego atípico no balcão de recepção, a atendente repara no rapaz e percebe como, ao observá-lo, sua própria respiração se alterna com suspiros sutis. Tem a sensação característica das mulheres que olham para as roupas de um homem e tentam adivinhar o quanto de ternura ou tesão ele pode expressar despido. Fosse médica, auscultaria os ruídos do corpo dele a partir do tórax nu e provavelmente diria que o moço sensualmente inquieto controla na batida do pé o ritmo vital do inspirar e expirar. Na sala de parto, número 7, a mulher pratica a respiração recomendada pelo médico na intermitência das contrações que estão cada vez mais intensas e próximas uma da outra. O obstetra já tinha decidido, não teria filhos. Sabia do desejo de sua mulher em engravidar, mas também... Só um minutinho, gente. Sumiu aqui a internet, tem essas coisas, né? Some a imagem. Mas também de todos os detalhes científicos que envolvem os riscos. Isso, os riscos de gerar e parir. E não adianta, por mais que explicasse a cada uma de suas pacientes que deveriam se preparar para uma dor que pareceria insuportável, na hora H, todas elas gritavam. A luz se amplia e mostra Caio por inteiro fechando o livro. É só um romance, não está acontecendo, é ficção. Rubens, vestido de palhaço apressado. E aí, meu compadre?
Tirei você das criancinhas. Não, já estava terminando. Eu sou um homem de palavra, de caráter, eu sou ético, eu tento ser coerente. Eu só não quero ser pai, porra. Que papo é esse, cara? Você tá surtando? Não, não, eu não sou obrigado a assistir esse parto. Ai, 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 ai. Deixa só eu tirar esse figurino, a gente já conversa. Não, 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 não sai daqui, Rubens, por favor, fica. Fico, claro, tudo bem. Bom, se você não falou pra ela que ia assistir, ou você prometeu? Mas não vai dar, eu não consigo, cara. Ah, uma mulher não esquece, cara. Vai ficar essa coisa te atormentando o resto da vida. Quando você derrubar uma frigideira no chão, ela vai dizer: não me admira, o cara não segura nem ficar junto da mulher na hora do parto. Quando você der um peidinho, ela vai dizer: você não aguenta o cheiro de hospital, mas eu tenho que aguentar isso. Vai por mim, não importa a desculpa que você der, tudo vai virar motivo para lembrar dessa mancada que você, por sorte, ainda não deu. Rubens mostra com gestos os acessórios que Caio precisa vestir para entrar na sala de parto. Caio fica paralisado, mostra-se angustiado, silêncio. O que é que você está sentindo? Dor no estômago, enjoo, às vezes um aperto na garganta. E nessa cabeça aí, o que está pegando? Pensamentos, muitos pensamentos, lembranças, impotência. Impotência? Não, peraí, não, me explica melhor esse negócio. Eu reli a matéria daquele menino arrastado pelos assaltantes no asfalto no Rio de Janeiro, lembra? Eu ressenti aquela sensação de impotência, vontade de dizer: alguém faça alguma coisa. 7 quilômetros pendurado no carro que os bandidos roubaram da mãe dele, lembra? Um neo-calvário nas ruas do Rio. Esses caras, o que eles consomem? Que programa de TV? Que tipo de filmes? Que sites esses caras veem? Que escolas? Você fica pensando em tudo isso agora, nesse momento. Esquece. Há quantos anos foi isso? Desde daquele 8 de fevereiro, quando se fala que alguém morreu pelos pecados do mundo, é a imagem daquele garoto morto que me vem. É nisso que você fica pensando. Esquece. E na garota pisoteada por aquele bando de jovens que disputava lugar para assistir um show de rock no Jockey Club, aqui mesmo em Curitiba, lembra? Aquele deputado com os bolsos cheios de nossa grana que matou 2 rapazes dirigindo bêbado a 300 por hora. Eu nem consigo lembrar o nome dele. Carlo, acho alguma coisa com C. Pode chamar de cuzão, que dá na mesma. Mas para que ficar falando dessas coisas tantos anos depois? Não melhora se a gente esquece, sabe? Quer notícia de agora, então, fresquinha? Sabe quantos mil jovens se suicidam por ano? Sabe quantos morrem de bala perdida? Nem quero saber. Caio, eu vejo casos até piores que esse que você mencionou. Aqui mesmo no hospital. Menina com o ânus emendado com a vagina por causa de violência sexual. E o que eu posso fazer? Só posso fazer essa criança rir um pouquinho. Se a gente deixar essas coisas afetarem a nossa vida pessoal, a gente pira. Essas crianças que estão no corpo da Rita, da minha mulher, alguém perguntou se querem vir para o mundo assim? Não se preocupa. Quando a criança chegar na adolescência, ela vai te jogar na cara que não pediu para nascer. Bem, nesse momento você espia essa culpa. Como não pensar nisso? Se é essa realidade que está sendo imposta para esses bebês, cara. Caio, escuta. Sabe aquela personagem que você me falou? Daquele conto, eu não me lembro, fugiu agora o nome, não me importa. Aquela que olhava tanto para o próprio umbigo que um dia acabou entrando dentro dele? É isso! Às vezes a gente tem que entrar no umbigo da gente mesmo e ficar ali. Não ficar olhando para os outros, não. A Rita me disse que ser mãe vai dar sentido para a vida dela. Olha aí. O cara tem uma mulher maravilhosa, vai ser pai, está realizado profissionalmente, tudo perfeito. Vou te contar uma coisa que você já sabe. Eu sou meio burro mesmo. Não fala assim, cara. Tá. Burro não, porque eu aprendi a ganhar dinheiro, mais do que muita gente por aí. Então eu não posso dizer que eu sou burro, mas o meu conhecimento não alcança essa filosofia toda que você tem na sua cabeça. E sabe que até acho bom? Porque gente cult, como você, que fica pensando, é perigoso. Perigoso até entrar na estatística dos suicídios. E aí, cara, você vira um número.
Tipo esse povo todo que morreu de Covid-19, esses ambientalistas que ficam defendendo a Amazônia, no começo são manchetes, depois o tempo passa, ó, um numerinho a mais no subtotal da desgraça. Até agora eu sempre consegui dizer aquela frase que os burocratas adoram. Isso não é da minha alçada. E não é da minha alçada, não é. E é o melhor que a gente possa dizer quando não pode fazer nada. Ou não quer fazer nada, né? Ou não entende o que está acontecendo. O que acontece, a gente sabe, mas ficar pensando no porquê, aí dá merda. É. Agora, toda vez que eu vi algo de errado no mundo, eu vou ser obrigado a pensar, e se fosse meu filho? Ah, isso é o mesmo que pensar, e se eu fosse Jesus Cristo? Quem sabe não é um pouco de fé que você precisa? Essas crises que você tem, vai em uma igreja, cara. Só de ficar cantando umas músicas lá, você já sai aliviado. Se eu fosse numa igreja, seria para expulsar você e os outros vendilhões do templo. Boa, cara, humor. Essa é outra saída. Quando uma coisa não tá boa, faz uma piada dela, pronto. Alivia também. Oh, se eu acreditasse em Jesus, teria muita inveja dele. Curar as feridas dos outros, todas as feridas, de todo tipo. Eu morro de inveja desse cara. Você dizer assim, levanta-te e anda, e o homem levantar e andar. Amém. E é isso mesmo. E se ele acreditar, ele anda. Eu digo, levanta-te e anda, não acontece nada, cara. Você aí da plateia, vocês que estão no chat ouvindo a gente, que tem problema de disfunção erétil, eu vou dizer, hoje à noite você vai funcionar. Não vai acontecer nada de diferente, porque eu não sou Jesus Cristo, sou tão impotente quanto você aí do chat. Não fala, não fala assim do cara, vai. Tenha respeito com a intimidade dos outros, coitado. Como que eu vou evitar o sofrimento dessas crianças que saíram do meu esperma? Eu não sei se Jesus Cristo existiu, mas em 2007, você lembra, apareceu na TV, aquele menino foi arrastado por 7 quilômetros, Rubens. Ai, não, de novo, menino arrastado. Você não tem de evitar nada. Seus filhos vão sofrer o que tiver de sofrer e vão ser felizes com o que tiverem de ser. Mas em 2007, eu não era pai, por isso eu pude dizer a frase que eu ouço sempre dos burocratas. Isso não é da minha alçada. Você tá reverberando, cara. Você tá mal. A partir de hoje, eu vou ter de pensar, poderia ser meu filho. Aquele mendigo queimado pelos filhinhos do papai lá em Brasília, o deputado bêbado que passou por cima dos rapazes e eles que morreram embaixo do carro, e o moleque que recebeu um tiro e morreu quando pichava um muro, e o segurança despreparado que atirou nele, e o pai do rapazinho que viu o filho morrer porque ele não conseguiu ensinar o garoto a não pichar o muro. E o pai do segurança que estava feliz porque o filho finalmente tinha arrumado emprego e agora vê na TV que esse filho matou um garoto. E aí a menininha prostituída, a Imperatriz do Maranhão, lembra? E o artista cinquentão que tá louco para comer a menininha e acha caro. Agora eu sou obrigado a pensar, meus filhos vão estar aí, no meio disso, porque eu não vou ter controle sobre as merdas que vão fazer as cabeças deles, cara. Ou delas. Até a sua filha que morreu. Já faz tempo. Agora eu já fico pensando que poderia ser a minha filha, Rubens. Isso já faz muito tempo. Cagada, cara. Você ficar lembrando essas coisas numa hora dessas. Nem a igreja, com todo o seu poder político, econômico, de persuasão, faz alguma coisa. Tem comida para todos, tem famílias para educar todas as crianças, todos os órfãos, os abusados. Os caras passam a vida pesquisando, levantando dados. Ninguém faz nada com essa merda desses dados, ninguém faz nada com esse discurso. Meu Deus, você nem me disse como é que tá a Rita. Ô, enfermeira, por gentileza, pode dizer como é que tá a Rita Kiguchi? Vou verificar. Aguarde só um minutinho, por favor. Pode ler as rubricas, Maria Amélia. Eu só não sei em que página que tá, porque eu acabei de conseguir acessar aqui, perdão. A página está na tela do computador também, mas é a página 9. Eu vou lendo enquanto isso, tá? Eu já vou acessar aqui, um minutinho. Tá. Rubens acompanha o suposto andar da enfermeira interessada. Cara, viu que bunda dela? Não entendo o que isso tudo tem a ver com você não querer ver o parto da Rita. Você não pode ver sangue, é isso? Rubens, eu dei aula de anatomia na faculdade. Dissecava cadáver, separava as partes do cérebro.
Certo. Não precisa entrar em detalhes. Não é isso. Vamos lidar com o que é. Senhor Caio, sua esposa entrou no que se chama de parto prolongado. O que isso quer dizer, enfermeira? A dilatação do útero não evoluiu. Estacionou em 6 centímetros. O médico vai esperar mais um pouco e talvez tenha que partir para um parto induzido. Ele já vai. Obrigado. Rubens segue com o movimento do olhar o suposto andar da enfermeira, com visível interesse sexual. Tá vendo? As duas crianças nem querem sair, Rubens. A vantagem dos gêmeos é que você vai assistir a um parto só e já vai ter filho suficiente para o resto da vida. Estão confortáveis na barriga da Rita. Fizeram já a casa lá dentro da barriga dela. O senhor já pode entrar. Já recebeu touquinha e tudo mais? Sim, tá tudo aqui. Obrigado. Rubens novamente segue o suposto andar da enfermeira. Tem um corpo assim lá em casa. Devem ser tecidos de tantas cores dentro da barriga da minha mulher. Nem me fale. Líquidos na barriga dela que correm, que se movimentam, sons agradáveis. Olha, se eu estivesse dentro do corpo daquela enfermeira, ia querer passar a vida toda no meio daqueles urdimentos. Conhece aquele cenário intrauterino, saca? As crianças não estão interessadas em vir para o mundo que não escolheram, Rubens. Tento me perder aqui. Mudou a tela aqui para mim. 11. E por que você acha que os extraterrestres não chegam para ficar? O negócio tá feio, hein? 2 crianças, Rubens, 2, cara. Vai ver, puxaram o pai. Tão distraído. E esqueceram de nascer. Ou a leitura tá boa lá dentro. Não, peraí, que eu vou ler o último capítulo aqui deste mundo cubículo. Tá tudo decidido para eles ou elas. Para você também. Não dá para recusar esse pacote, não. Assim que passe pelo vão, coloca um carimbo de recebido e toca para frente. Não fica pensando. Aos 16 anos vão poder votar. Rubens abre os braços e balança a cabeça como quem diz óbvio. Se não forem loucos nem criminosos, né? Rubens faz um gesto de desânimo, suspira. Teoricamente, qualquer um dos seus filhos pode até ser presidente da República. Pronto! Coloca um propósito na sua vida. Prepara um dos teus para ser presidente dessa merda. Quem pode preparar uma criança para ser presidente, Rubens? Eu? A escola? A internet? Sei lá, mas a sociedade? A sociedade. Caio ri, um riso nervoso, que quase se converte em choro. Não faz assim, cara, vai. Tá parecendo uma criança. Bora lá, distrair a criança, então. Vamos fazer uma história com a última palavra que você disse. Porra, Rubens! Não foi porra, foi sociedade a última palavra. Você vai ter de treinar essas coisas para brincar com as suas crianças, senão vai ser um pai muito chato. Eu tô com medo, Rubens, muito medo. Tá me doendo o estômago, cara. Esquece a dor do estômago e concentra na brincadeira. Sociedade? Puta palavrinha ruim, hein? Mas vamos lá. Sociedade era uma senhora simpática que usava óculos e chale. Conversava sentada numa cadeira de balanço, adorava pegar os bebês e lhes contar histórias, como o Caio vai fazer em breve. E quando cresciam, eram convidadas para saraus literários e bailes que ela promovia com músicas de muito bom gosto. E explicava o quanto significava para ela que estes bebês que antes tinham embalado se tornassem moços cultos e eruditos. Num gesto, Rubens propõe que Caio continue a história. A história não deverá fluir como uma contação normal, já que os personagens estarão improvisando. Mas eles tinham que chegar à hora prometida aos compromissos e fazer tudo no fio do bigode, porque deveriam ser homens de palavra. E o sobrenome dela era... Ser, Sociedade do Ser. Depois ela foi substituída por outra senhora, a Sociedade do Ter. Um T de taille. Ela se vestia de taille. Costumava antes usar calças de montaria e botas de fazenda. Mas com o tempo, o desenvolvimento das indústrias, ela passou a usar taille.
Ela nos ensinava a importância do dinheiro, nos presentava com coleções de receitas e nos ensinava a fazer muitos bolos, nunca divididos. Mas hoje, essa sociedade Rubens perde o fio da meada e, com gestos, pede ajuda a Caio. Em cujo líquido amniótico nos alimentamos. Não é aquela senhora de óculos. nem a outra de Taie. É uma cafetina vestida a caráter que nos ensina desde pequenos a valorizar o que se vende, a bunda nas mulheres, a barriga de tanquinho nos homens, as fotos de viagem. Aqui o personagem Rubens lembrará de sua filha morta. E os carros. A sociedade cafetina considera muito importante ter carro top. Caio assume um tom de quem quer encerrar logo a brincadeira. Resume. Você já não precisa mais ter nem ser, apenas aparecer, ponto final. Tudo bem que você critique essa sociedade de consumo, mas como é que você consegue não olhar? Olha lá, a mulher tem ou não tem um imã nessa bunda? E se uma dessas crianças que estão no corpo da Rita e na minha cabeça, se uma delas for uma menina e se apaixonar por um homem como você, cara? Putz, é mesmo. A Rita não tem nada de bunda, né? Filha, tadinha. Cara, não falei por mal não, viu? Eu não quis dizer. Ah, relaxa, relaxa. O meu desejo não é pela falta de bunda, cara. Já me libertei há muito tempo dessa idealização do corpo perfeito. Eu não estou preso a esses padrões, não. Isso me dá uma liberdade de amor, de tesão que você não imagina. Mas aí veio essa gravidez. Olha aí, de repente, você consegue que teus filhos cresçam livres desses padrões aí que você diz. Propósito, cara, propósito. Sabe que ouvindo caras como você, eu vejo claramente que isso é impossível. Ah, você me julga um babaca. Ah, eu não julgo ninguém. Ah, quer saber? Eu olho, meus olhos ficam fazendo concurso de bunda o tempo todo. É na rua, aqui no hospital, na fila do restaurante. Quando a minha esposa, linda e otária, vai fazer xixi no banheiro, eu fico olhando bundas, pernas, peitos. Até quando eu passo em outdoors. Eu não me importo que tenha Photoshop. Eu quero mesmo é olhar. E o que você ganha com isso, Rubens? Ah, não sei. Eu acho que a gente é educado para isso, cara. Foi essa sociedade cafetina aí que você diz. Vai ver, eu também sou uma vítima. Ficar voyeurizando outras mulheres pode afetar a autoestima, cara, e até o tesão da tua mulher, sabia? Autoestima? Olha pra mim. Nenhuma mulher olha pra mim, a não ser quando eu tô aqui vestido de palhaço. Quando eu era adolescente, meu apelido era Bola. Se eu não mostrar que gosto da fruta, se eu não aparecer com uma mulher mais jovem, gostosona, o que vai ser de mim nessa sociedade de aparências que você mesmo disse? É assim, cara. Não adianta negar. Todo mundo quer se autoafirmar de algum jeito. Fato é, a gente faz 50, 60 e continua querendo ter a mulher de 20 ou 30. Acha que eu não vi a atendente zoando com a enfermeira? Ô, tiozinho ali gosta da sua bunda. Eu aprendi a ler lábios para lidar com crianças surdas. A gostosa olhou, deu uma risadinha, depois virou e disse alguma coisa que deve ter sido velho asqueroso, ou escroto, ou não se enxerga, o coitado. Até a minha mulher já escutou esse comentário de outras e a meu respeito. A sorte sua que ela não te chutou. Eu falei para ela, no calor da discussão, então por que você tá comigo se eu sou o escroto? Nunca pergunte nada para uma mulher com raiva. E ela? Porque os outros escrotos não me queriam, não tinham dinheiro suficiente. Cara, eu passei por tudo isso. A gente precisa ter resiliência. E a sua filha, Rubens? Chega um ponto que a gente começa a estragar. Aí vem os remédios que interferem na ereção. Aí a coisa fica assim, ó, plof, plof, plof. Quanto mais trágico, vai ficando mais engraçado. Engraçado. Me parece sofrido. Mas não é. Você é cult. Ninguém te chama de escroto. No entanto, não aguenta ver tua mulher parir. Cada um com suas coisas. Tem razão, eu sou um cagão. Não se preocupa. Que se suas crianças forem meninas, eu vou ser o primeiro a orar para elas não cruzarem com caras como eu. Por que você nunca fala o que aconteceu com ela, com a tua filha aí? Foi craque? Pra que falar de coisas tristes agora? Agora que você tá se acalmando?
Tá vendo? Como é bom esse jogo de história coletiva? É terapêutico. Quer ver com as crianças da enfermaria? Elas vibram com essa brincadeira. Caio continua sério numa postura de espera. A minha filha Ah, tem pai que é pior que bandido. O crack foi o final da história, mas o começo foi no aniversário de um amigo. Me convidaram para uma farra, um casarão de 2 andares que alugavam para isso, e o meu amigo. Na sonoplastia de fundo surgem conversas entre homens animados, risos. e aí, a que horas vai rolar o strip? Isso não Isso está não está incluído. incluído. Essa aqui é a Lorici, as vozes são a Lorici, tá? De novo. Desculpa. E aí, a que horas vai rolar o strip? Isso não está incluído. Como não? A gente quer, tudo que tem direito, é meu aniversário, poxa. E ela foi falar com as outras. Se cada um der 30 verdinhos, a gente faz. Todo mundo topa? Topa aí, Rubão? Opa! Eu mesmo já fui fazendo os cálculos pela cotação do dia. Então chama logo as meninas aí, que o povo tá animado aqui. E quando desceram, as meninas se posicionaram para dançar. Uma delas, Já sei, é sua filha. difícil de acreditar. Ai, o que você fez, cara? Tá doído, cara. Eu pensei em sumir dali com ela, levar para casa, sei lá. Também pensei em ir com ela pro quarto na hora de dividir quem come quem. E ir com ela pro quarto como se fosse a minha escolhida e passar um sermão, ou talvez umas bufetadas, ou conversar, pôr ela num táxi, escondido de todo mundo, e mandar para casa. Eu podia ter feito qualquer coisa. O que você fez, cara? Eu não olhei. Quê? Nada. Eu não fiz nada, porque qualquer coisa que eu fizesse ia dar bandeira ali que eu era o pai de uma das putinhas. E, além disso, eu pensei na minha mulher. Sei lá, eu achei que era melhor não me expor. Então você deixou a sua filha se prostituir com um de seus amigos e não fez nada, cara? Eu procurei não olhar para ela. E ela? Eu não sei, eu disse que eu não olhei, deve ter fingido que não me conhecia. Você não conversou com ela sobre isso? Ela não apareceu mais em casa. Eu ouvi falar dela, primeiro do cara, o que foi com ela. Disse que ela falou que ia fazer programa só até juntar dinheiro para comprar um carro que ela queria, que tirava em 3 meses o que levava 1 ano para receber como estagiária de direito. O que ela tirava era o que seus amigos pagavam para ela. O que ela achava que desejava, o carro, era a sociedade cafetina que pôs na cabeça dela, essa aí, né? Fez ela acreditar que era uma necessidade. Eu sei disso, eu não sou tão burro assim, mas isso não muda nada. Você e ela estavam iguais naquela situação, né? Os dois tentando ser aceitos, cada um no seu grupo de pertencimento. Com tanto em comum, podia ter conversado. Podíamos, mas a mãe dela enlouqueceu, ficou maluca, chorou, chorou, chorou. Cara, essa mulher sofreu. E você? Avisei a polícia. Inventei que recebi um telefonema anônimo dizendo que a Estela tinha sido vista numa casa de prostituição. Foi outro jeito de dizer a verdade. Para ela saber que a filha dela estava viva, que não tinha feito cagada, que pelo menos não tinha sido sequestrada ou violentada. Tá, e ela? E ela? As mulheres sempre percebem quando tem alguma coisa estranha na fala da gente, mas nunca questionou. Até que a menina apareceu morta 7 anos depois, ela simplesmente foi embora. A esperança era o único vínculo. Pois é. Mas isso foi há muito tempo. Eu sei que você vai dizer. Essa merda de sociedade do espetáculo, das aparências, a sociedade cafetina. É isso mesmo, é isso que eu tento dizer o tempo inteiro, Rubens. Depois a gente ficou sabendo de muitas coisas. A menina que, digamos, introduziu minha filha nas drogas, se é que dá para falar assim, tinha um discursinho anticapitalista. E se achava o máximo. Sou uma contraventora anticapitalista, comprando droga do traficante. Para mim, esses caras são tão capitalistas quanto os banqueiros.
Eu não estou falando dos intermediários, que são tipo os caixas, os office boys, os bancos. Todos servem a mesma cafetina. O matar quem te deve dinheiro não é capitalismo radical? São vetores à força, Rubens. É como um cabo de força mesmo, entende? Que se puxa para lá ou para cá, mas as forças ligadas à colaboração, à não violência, enfim, o lado oposto dessa merda, a competição selvagem que está aí, né? É tão inexpressivo comparável a esse grande comércio que é o Brasil. E o mundo? Cara, tá na mão dessas crianças, as suas também, fazer do mundo, fazer o mundo para as próximas gerações. É clichê o que eu estou dizendo? É clichê, mas é isso. No fundo, é tudo a ideologia da grande do poder. Por isso que os caras falam que não tem ideologia. É a adoração do dinheiro. E esses perseguidores de dinheiro têm lideranças fortes. Dinheiro, inclusive. E organização, cara. A gente não conseguimos nem organização, nem tempo para conversar, nem pensar sequer sobre isso. Nossos corpos estão sempre a serviço de fazer mais dinheiro e aparecer, para nos tornarmos iguais a eles. Depois das redes sociais, então, aí... E a gente tem de fazer o que pode. Como as tuas performances de palhaço. Nem vem, cara. Que isso é uma escolha minha. Nem vem que a gente vai se desentender. O que muda na cabeça das pessoas, mesmo das criancinhas, ficarem contando historinha e fazendo joguinho de palhaçada, hein? E o que a gente vai fazer? Vai colocar uma faixa na frente das casas desses caras que enriquecem criando e vendendo esses produtos de auditório, concursos de superficialidade, reality shows e outras merdas que vão determinar as vontades dos nossos filhos? Vão fazer o quê? Uma passeata dizendo: parem de ensinar bosta para os nossos filhos, para os seus próprios filhos. Quantas pessoas você acha que vão se preocupar com isso? Nem nas escolas. Tudo a serviço da cafetinagem. Outro dia, fui fazer uma apresentação numa escola. Cheguei na hora do recreio. Você tinha que ver. As menininhas de 8 anos balançando a bundinha nesse tuxi de hoje. A própria diretora me disse: a gente põe essas músicas porque elas gostam. Aí não incomoda na hora do recreio. Acredita? E de outro, né? Muitos radicais tirando as crianças da escola para doutriná-las em casa. Senhor Caio, o médico vai romper a bolsa para tentar acelerar o parto. Se o senhor quiser entrar agora... Não. Só um momentinho que ele já entra. Não tenha medo. Você não vai ser um pai de bosta como eu fui. Já vai começar diferente. Eu não quero ver essas crianças nascerem, Rubens. Eu tenho o direito de não ver isso. E nem quero que elas nasçam. Que isso, cara? Você tá em pânico. Não tá dizendo coisa com coisa. É sua família. Que família? Família é uma invenção, é propriedade. Eu não quero que ninguém seja meu filho, nem quero ser de ninguém. Também não quero trabalhar para sustentar mais 2 pessoas. Não faz assim, cara. Não se exponha desse jeito. Não me expor? Ou você quer falar das feridas do mundo? Vamos falar. Mas teu papo é muito cabeção. Ninguém aguenta. Já tá todo mundo de saco cheio. Vamos fazer do jeito do palhaço. Por que a gente não faz aquele jogo do... Você se lembra? Só para descontrair. Um diz: você se lembra de tal coisa? E o outro diz: lembro, sim. E lembra-se de tal coisa? Lembro. Não pode dizer não lembro. Essa é a regra. Não é hora de palhaçada, cara. Tô nervoso. O seu psicoterapeuta vai estar lá no consultório dele, na hora marcada para a tua sessão, se você tiver dinheiro para pagar. E você tem. Mas aqui, agora, você só pode contar com quem? Com esse seu amigo tosco que passou a vida inteira atrás de dinheiro e que ia no puteiro enquanto você ia pro teatro. Estou tentando afastar da sua cabeça esses seus pensamentos com uma única ferramenta que eu tenho. Mas... se você quiser, eu vazo. Vou para minha casa agora. Não, Rubens, não me deixe aqui sozinho. A partir de agora, os 2 personagens entram no exercício de palhaço. E tudo o que dizem lembrar vão encenando. Flashback. Enquanto dizem a comanda do jogo, expressões como eu lembro e lembra-se vão executando eles próprios as transições entre presente e passado com mudanças de cenário e contra-regra. Lembra-se do curso preparatório de pais que a gente fez juntos aqui mesmo, e em que a gente aprendeu tudo sobre parto, pós-parto, convivência com os recém-nascidos?
Flashback. Os dois trocam fraldas em bebês de borracha. O que é isso? Que verde, hein, Rubens? Colocaram merda de verdade aqui? Rubens passa o dedo na substância esverdeada na fralda e lambe. É creme de abacaxi. Delícia. Volta ao presente da cena. Lembro. E lembra quando você chegou no dia em que a gente se conheceu e eu tinha derrubado o bebê no chão? Lembro, cara. Você me assustou aquele dia. Flashback 2. Repara no figurino, se eu não vier direto do trabalho. É o trânsito, né? Pois é. Não é engraçado como essa borracha escorre da seringueira e é colhida e depois com ela se faz isso? A imagem e semelhança de uma criança, né? Parece uma criancinha essa borracha. Se nascesse árvore ou pedra, água, ou borboleta, uma personagem ou boneca de borracha, mas vai ser uma criança. Não se preocupa tanto. A gente só é coadjuvante. A mulherada já nasce sabendo como trocar uma fralda ou enfiar a criança numa banheira sem queimar a pele dela. O impressionante é que elas não têm medo de quebrar a criança quando pego no colo. Se depender de mim, ó. A subir deixa o bebê cair de propósito. Rubens se mostra chocado com a atitude de Caio. Caio junta o bebê e o derruba novamente. Pá! Borracha, cara. Pode cair, não machuca. Se machucasse, seria só o corpinho. Quando uma criança machuca um pedacinho do corpo, tem sempre um monte de gente para fazer um curativo. O perigo é quando machuca a alma. E o que você entende por alma? Volta ao presente, mudam de lugar. Lembra-se quando a professora, com aquela boca gostosa, mandando a gente escrever o sentimento no papelzinho? Imitando a professora. Cada um de vocês vai descrever em uma palavra o que sentiu ao saber que ia ser pai. Flashback 3. Caio e Rubens escrevem rapidamente. Caio entrega seu papel dobrado a Rubens. Rubens reagindo à leitura do papel. O que exatamente te assusta? Quem vai garantir que essa criança não terá seus desejos interditados? Rubens entrega a Caio o papel em que escreveu seus sentimentos. Caio lê e ri. Desculpe, mas... Continua rindo. Volta ao presente. E você lembra, orgulhoso, dando banho na boneca? Flashback 4. Caio e Rubens estão no curso, dando banho no bebê. Ué, não tem nada aqui. Como é que a gente vai saber se é menino ou menina? Um bebê de sexo vazio, por um lado, é o conforto, porque se houvesse aqui uma vagina, isso nos induziria a pensar no que seria ser o pai de uma menina. Vai ser menina? A gente decidiu não saber o sexo, mas o sexo indefinido desse boneco ou boneca me atormenta. E se for uma menina? O meu vai ser varão. Mas eu já fui pai de uma menina. Ó, vou te contar. Não é fácil. Se for bonita ainda, pior ainda. E se for feia, como é que a gente vai explicar uma menina feia que ela não precisa desejar ser bonita contra tudo que se diz por aí? Caio recebe de Rubens um colete que tem mamas artificiais para a simulação do ato materno de amamentar. Vestem cada um seu colete. Sua filha, Rubens, mora com você? Não. Quantos anos? Morreu com 21. Lamento. Silêncio. Não liga muito porque eu digo, às vezes eu falo demais. Às vezes me pergunto o que estou fazendo aqui. Eu preferia estar em casa, assistindo uma série, tomando cerveja, mas eu digo a mim mesmo, desta vez eu tenho de dar conta, tenho de saber pelo menos trocar as fraldas dessa criatura. São 265 a 280 dias de gravidez da minha mulher. No meu caso, cara, eu tenho 173 a 188 dias para aprender tudo isso aí. Tenho lido tudo que eu posso de psicologia, nutrição, filosofia, educação, sociologia, tudo. Volta ao presente. Ainda estamos jogando, Rubens? Sua vez. Lembra quando você chegou bêbado no curso, a professora mandou ler o seu texto sobre o parto e você me pediu um feedback? Flashback 5. Obrigado. Não é sobre criança, mas é a minha criança fazendo poema. O que você achou? Caio. Seu poema? Seu poema? Horrível. Vá ser sincero, assim, lá na puta que pariu. Você não toca nada, nenhum instrumento? Tenta fazer uma música, quem sabe funcione.
Volta ao presente. Lembro. E eu fiz a música, lembra? Eu toquei hoje para as crianças da neoplasia. Muito antigamente, o tempo era diferente. Relógio era passarinho. Dia acordava quando o bicho saía do ninho. Lembra? Lembro. E você começou a usar música no seu trabalho e acreditou que é curativa. Lembra que você começou a me contar os seus sonhos e eu comecei a interpretá-los com base nas teorias de Jung? E a prof gostosa te fez dar uma palestra para a turma toda. Flashback 6. Para Jung, os sonhos são como realidades vivas que precisam ser experimentadas e observadas com cuidado para serem compreendidas. De acordo com Jung, o inconsciente se expressa por símbolos. Tente encontrar símbolos nos seus sonhos ou fantasias. O símbolo representa a situação psíquica do indivíduo num determinado momento. Pode ser um nome, até uma imagem do cotidiano, embora tenha conotações que vão além do seu significado convencional, imediato, aparente. O sonho ajuda a reconstituir o equilíbrio psíquico. Volta ao presente. E blá, 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 que porre. Mas foi bacana, porque daí você começou a me ajudar a interpretar dos meus sonhos, lembra? Flashback 7. Representação dos sonhos, sonoplastia e imagens digitais. Em meio a elementos que remetem ao surrealismo, a cena essencialmente deve mostrar o palhaço fotografando uma mulher de meia-idade nua em poses sensuais com a cabeça coberta de palha, um adereço indígena. Em seguida, a mesma mulher está com máscara nos olhos, a boca pintada e luvas que cobrem também o braço. Aparecem em 4 poses com escritas sobre partes do seu corpo. Na primeira está escrito, divertiu-se? Na segunda, que bom, porque em breve, reticências. Na terceira, você será, na quarta, castrado. E na sequência, ele é arrastado e aparece uma ferramenta usada na castração de cavalos. Lembro, e você me levou para pescar. Flashback 8. Kai e Rubens empunham varas de pescaria. Você não me falou que era um rio cheio de piranha, cara. Vai me dizer que você não gosta de uma piranha. Tem umas que dão um caldinho, hein? Pescaria me dá tédio. Fica atento que já aparece a Iracema aí mostrando suas coxas pela floresta. Eu não gosto muito desse nome, me lembra o chato Zé de Alencar nas leituras obrigatórias da escola. Eu é que não deveria gostar. Iracema é o nome de uma amante que meu pai teve por 8 anos. A gente chamava de Iracema das Calçadas, porque estava mais para rodar bolsinha na calçada da Cruz Machado do que para as páginas de José de Alencar. Não é mole ver a mãe da gente sofrer, né? Quando presta, né? Porque tem mulher que não presta. Essa Iracema aí, para os filhos dela, se ela teve filhos, deve ter sido uma merda. Ou não, né? Você provavelmente só viu o lado da sua família. Verdade. A gente insistindo para minha mãe dar um pé na bunda do meu pai e ela dizendo que não largava dele por causa dos filhos. Ou seja, nós éramos os culpados pela infelicidade da nossa mãe. Pesado, né, cara? Até hoje eu vou pro divã, Rubens, por causa do meu pai, que era um bêbado, cara. Escuta, esse aqui é aquele uísque que custa R$400 a garrafa? Já cuida para não derramar. Tá. Continua tendo pesadelos? Ando sonhando com uma mulher. E como é que são os seios dela? Grandes? Normais. Por quê? Acha que tem a ver com peitos de silicone? Pode ter um sentido de nutrição. Não, então não é isso. Representação do sonho. Aparecem imagens sensuais de uma mulher usando máscara nos olhos e luvas que cobrem o braço. Depois ela aparece dançando com várias fantasias diferentes, sempre ao pôr do sol. Ela aparece grávida, dançando no campo. Depois tira a barriga e ri. No fim, ela sempre aparece grávida, com um vestido bonito, sempre com aquela luz alaranjada do pôr do sol. Depois tira a barriga e ri. E sempre um monte de outras imagens terríveis. E eu vejo que a barriga era falsa. Volta ao presente. E lembra que aí você começou a tratar de mim e não quis cobrar nada. E lembra que eu lhe disse que eu não era psicoterapeuta, e sim ator? Lembro. E lembra que eu me senti um palhaço? Lembro. E lembra que eu te emprestei o livro do Kafka, Metamorfose? Aquele que o sujeito amanhece transformado numa barata?
É, barata é por conta do tradutor. O Kafka falou inseto, não disse qual. Você ficou tão impressionado que achou que tinha amanhecido grávida. Ih, lembra aquela vez que eu sonhei com um macho? Cara, que pesadelo. Flashback 9, representação do sonho. Voz do sonho masculina. Você Você gostou das gostou das... imagens? Ah, eu posso ler. Você gostou das imagens de mulher pelada que eu tenho te mandado? Repetem-se as fotos da mulher de sempre. Mando porque eu gosto de te excitar. Isso me excita também. Toda vez que eu te mando aquelas fotos, fico imaginando você louquinho. Sei que o que te excita não é a mulher, mas a troca de mensagens eróticas entre nós. Vamos assumir? Aparecem fotos sensuais de um homem jovem nu. Lembro. E lembra que eu falei que o homem nu poderia estar simbolizando sua sombra, de acordo com Jung, mas que do ponto de vista de Freud é desejo. Já podemos parar, né? Cansei. Mas lembra da sessão de psicodrama no curso? Lembro, você interpretou sua mulher lhe descrever da gravidez. Flashback 10. Querido, faltam 196 dias. Ele já colocou as duas mãozinhas assim no coração. O cérebro dele já está produzindo sinapses. Os intestinos estão começando a ir para a cavidade abdominal e os rins já estão mandando xixi para a bexiga. Agora está se ocupando de me dar pontapés. Já parece humano, querido. Não tem mais aquele rabinho embrião, sabe? Volta ao presente. E 4 semanas antes eu tinha anunciado que o meu já dobrava os joelhinhos e cotovelos e, portanto, já podia dançar. Quanto falta para ele nascer? E lembra de você contando sobre você, menino, observando a relação entre a sua mãe e a sua irmã? Flashback 11. Os dois homens erguem o que seriam supostamente saias ou vestidos. Caio imitando a mãe. Vamos ver qual das meninas tem as pernas mais bonitas. A mais bonita era a Salete. Olha que perninha grossa e bem torneadinha. Minha filha tem as pernas secas e tortas, coitadinha. Vai ficar complexada como eu. Não vai poder usar saia quando ficar mocinha. Para de imitar a mãe. Minha mãe estava sempre tentando mostrar para minha filha que havia alguém mais bonita que ela. Competia com minha irmã pela atenção do nosso pai. Talvez porque meu pai elogiava muito a minha irmã, sempre longe dela. Na nossa família não se pode elogiar, senão você estraga a criança, entende? Eu vi muitas vezes o pai dizer: a minha mãe, que ela, minha irmã, estava se tornando uma mulher linda. Desculpe, eu ouvi muitas vezes o pai dizer à minha mãe que ela, minha irmã, estava se tornando uma mulher linda. E ela é mesmo, uma gata. E a minha mãe? Imitando a mãe. Só não fale isso para ela, porque ela já é metidinha. Se ficar elogiando, então vai ficar insuportável. E, contraditoriamente, minha mãe convenceu minha irmã de que a obrigação feminina dela era ter o corpo mais lindo do mundo, coitada. Senhor Caio, desculpe interromper. Sua esposa continua com dilatação insuficiente no útero. O médico quer aplicar ocitocina intravenosa para induzir o parto. Precisa da sua autorização. Autorizo. E lembra quando eu falei no curso sobre a minha primeira reação à gravidez? Lembro. Isso foi naquele exercício lá de comunicação não violenta. Eu interpretei a Rita, lembra? Flashback 12. Rubens abre uma caixinha. Caio tira um par de sapatinhos de bebê. Rubens aponta dentro da caixa. Caio tira outro par de sapatinhos e um papel, o exame. Eu avisei que não estou preparado para ser pai. Rubens interpreta a Rita. E quando você vai estar preparado? Volta ao presente. Eu sei o quanto deve ter sido difícil para ela ouvir aquilo. Poxa, cara, eu também levei um susto quando soube da minha, mas eu tentei descontrair. Falei que ia ser um clownzinho, atrapalhado, feito eu e ela. Eu não tenho esses textos no meu repertório, Rubens. Poderia ter dito, já pensou se é uma menininha e puxa o meu nariz? Ou a minha bunda, diria ela. Mas poderiam rir disso, vocês dois. Não precisava rejeitar a gravidez assim, de cara. O problema é que as mulheres choram. E depois você se sentiu culpado. De jeito nenhum. A responsabilidade é totalmente dela. Foi ela quem me fez prometer que eu nunca mentiria. Nunca. Nunca é uma palavra que nem deveria existir. Ou palavrinha inútil, nunca.
As dores vão aumentar. É provável que ela precise do seu apoio. Agora o jogo vai terminar assim. Você vai entrar lá e ver esses rebentos rebentar. Não, de jeito nenhum, não posso. Pode, Caio. Você só tá... Olha, você tá suando frio de novo. O que é isso? Eu tô enjoado, camarada, meio tonto. Vamos pedir um médico para você? É sintoma de pânico, Rubens. Esses médicos aqui não entendem nada disso. Deixa, uma hora vai passar. Quer brincar de outra coisa, então? Por que você sumiu do curso e não deu mais notícias? Ah, você estragou a brincadeira. Silêncio. Não vingou o nosso bacurizinho. Nasceu morto, asfixiado pelo cordão umbilical. Você não me disse nada. Eu não queria dar mais um motivo pro teu cagaço. Tem sempre a chance de estar tudo certo e na hora do vamos ver, você não precisa mais ser pai. Já pensou? Caio toca o ombro de Rubens, abraça-o. Rubens chora mais, mas interrompe repentinamente nervoso. Porra, cara! Você vai lá! Cara, ó, vai lá dar uma força pra sua mulher e vai me voltar aqui com essa criança, aliás, essas crianças no braço. Eu vou ficar aqui plantado. Vai! Caio, hesitante, nervoso, vai se afastando. Rubens entrega a ele um palhacinho de tecido. Ó, isso aqui é pra você, palhaço. Tá. Caio pega o presente, se atrapalha, devolve, se afasta devagar e para. Tá, pega aqui, não quero. Você tem medo de quê? De tudo, de não dar conta, de não saber educar, de ter que ganhar dinheiro para sustentar 2 crianças. E eu, então? Ofereci tudo para minha mulher. Que tal, em vez da gente ter um filho, comprar um carro de tração nas 4 rodas? Não, um filho. Um filho ou 6 meses na Europa. Filho, é isso que eu te disse. Filho dá um sentido para a vida delas. Vamos inventar um jeito de você parar de pensar nisso? O único jeito de não pensar mais nisso é sair daqui agora. Como assim, cara? Você tá louco? Não é o meu desejo, é o dela. Sei lá se é o desejo dela ou se plantaram isso na cabeça dela, mas não é o meu desejo ser pai, Rubens. E qual é a porra do seu desejo? Meu desejo é desejar, acho. Ah, entendi. Não, eu não entendi. Eu também não entendo nada direito, é confuso para mim, eu não estou preparado para conduzir ninguém, muito menos crianças. Não dá para pôr 2 crianças no seu ovo de novo, Caio. Cria ela você então, Rubens. O que você está dizendo? São teus filhos, tua família. Família foi inventada, eu já disse, por causa da propriedade. Olha o que você falou, meus filhos. Não são filhos dos acontecimentos. Então, porque não é o seu desejo, tem de ser o meu desejo. Você não pensa na Rita? É o desejo dela, e o seu também. Se eu acabei de dizer que eu preferia comprar um carro de tração nas 4 rodas, em vez de ter um filho, porra. O carro não é o seu desejo, Rubens. É só para você ser aceito entre seus amigos ricos. Me prometa, cara, que você vai ajudar a Rita com as crianças. Me ajude a me libertar disso. Como você pode confiar em mim, a educação dos teus filhos? Eles não me pertencem. Para de falar que são meus filhos. Você é quem gosta de crianças. Por que você vem toda semana aqui fazer a criançadinha rir na sua cara aí? Por culpa, Caio. Eu sou aquele cara que deixou a filha se prostituir e não fez nada. Lembra? A prostituição está em todo lugar, no trabalho. O que as pessoas fazem, hein? Vendem seus corpos e mentes também. O que eu digo pra Rita? Conversa com ela antes de qualquer atitude radical. Conversa com ela você. Ela vai entender. Me ajuda, Rubens. Tá bom, cara. Você tá sendo imprudente, mas vai. Vai entender o teu desejo. Não vai faltar nada para os teus filhos. Isso é clichê? É clichê. Mas o que eu posso te prometer? Umas brincadeiras de palhaço. Tá. Obrigado, amigo. Tá aqui. Tá o palhacinho. Claro. Vai. Tô indo. Tchau. E se não voltar logo, eu vou ensinar essas crianças a arte de ganhar dinheiro. Caio sai. Rubens se senta no lugar onde estava Caio no início da peça, segurando o palhacinho. Luz sobre o sapato do palhaço, batendo em compasso cardíaco.
Senhor Caio, a senhora Rita está pedindo a sua presença. Ele está no banheiro? Ele saiu um pouco. Não estava se sentindo bem. Eu posso entrar no lugar dele? Não, só o pai está autorizado. Eu sinto muito. O senhor é da família? Sou. O padrinho. Ela está insistindo na presença dele. Rubens abre os braços sem olhar na direção da enfermeira. Quem sabe se o senhor colocar a touca e a máscara e a luva? Quem vai saber, né? Nem mesmo ela. Se o senhor se posicionar discretamente, só lhe estender a mão já vai ser um conforto para ela. Entendi. A gente não costuma abrir exceção, mas ela está passando por momentos difíceis. O senhor sabe, né? Imagino. E se ela me perguntar alguma coisa? Ela está há 15 horas em trabalho de parto. A princípio, vai no máximo gemer ou gritar. Se o senhor se sente à vontade mesmo assim, por ali, por favor. Logo o bebê estará coroando. Coragem, palhaço! Sai em direção ao interior do hospital. Quando o público deixa de aplaudir e estiver deixando suas poltronas, soa um choro de bebê e, em seguida, um segundo choro de bebê. Fim. Isso aí, Jonita. Microfone. Olá. Então, se alguém, o pessoal que está aí no YouTube, se alguém quiser se manifestar, colocar suas opiniões, dizer o que sentiram. Olá, Ulisses Yaroshinsky. A artista também é Fátima. Oi, Fátima. Rosana Pacheco, olá. Antônio Carlos. Então, gente, fiquem bem à vontade. Claudete dos Santos, boa noite. Cirlei, boa noite, Cirlei. Murilo Miléo, boa noite. Maíra Lur, obrigada por estarem aqui, gente. Breno Boninho, buena noite. Glória Quirinos, Glória, nós também aqui estamos todos ouvidos. Exal Moreira, obrigada. Cristiane Bachmann, boa noite. Cris, diga aí o que você sentiu desse texto. A Cris é revisora, super também preparada aí para nos dar um feedback. Então, gente, estamos esperando aqui que vocês digam o que vocês sentiram, o que o texto suscitou. E o Ju aí nos ajuda, né? E vocês que estavam lendo aí, o que vocês sentiram com a leitura? Vocês estão conhecendo o texto, né? Estão conhecendo o texto agora. Digam aí. Nossa terceira leitura, né? Então, mas hoje a gente eu acho que na terceira leitura que a gente fez agora, a gente já sentiu bem melhor a peça, né? E o fluxo dela, o ritmo, né? É claro que, como é uma peça teatral, simplesmente a leitura não dá para visualizar tudo. Importante são as imagens cênicas, né? E a música, e som e tudo mais. Mas é bem... Eu achei assim, interessante, porque é difícil de ver, né? Geralmente as peças são escritas por homens, né? Falando sobre as mulheres. E quando a gente presencia uma peça escrita por uma mulher tratando desses assuntos, não só da mulher, mas também do homem, mas assim com as preocupações básicas das mulheres, né? A gente fica tocado, né? De certa forma, muito tocado. O Murilo está falando alguma coisa, deixa eu exibir aqui. Estamos apreensivos com o ser, ter e parecer com a sociedade cafetina. A apreensão pelo medo de ter seus filhos nascerem nesta sociedade. É bem isso, né, Murilo? O Murilo é presidente de uma associação de moradores de São Luís do Purunã, não é isso, Murilo? E ele já participou de congresso, foi amigo do Fidel Castro, né? Tem até... isso não é história para boi dormir. O Murilo acho que tem 70 e poucos anos já, né, Murilo? Confirme aí para a gente.
E ele já esteve com o Fidel lá em Cuba, já participa tentando mobilizar uma comunidade do interior e tal. Então, ele sabe bem quando ele diz que está difícil, né, Murilo, lidar com esse mundo de hoje, é porque está mesmo, né? Tem uma larga experiência aí. E, Murilo, diz aí o que você sentiu desse texto, assim, teve momentos, podem ser bem sinceros, tá? Vocês também que leram, vocês que estão assistindo, Murilo e outros que estavam ouvindo, podem ser bem sinceros até quanto, assim, qual o momento em que ficaram envolvidos, qual o momento em que sentiram sono, em que, ai, que saco, sabe? Porque, né, tem tudo isso, é um texto bruto, não é um texto ainda terminado, então fiquem bem à vontade para dizer. 67 anos bem vividos, o Murilo. Uhum. É isso. Acho que um pouco dessa veia de jornalismo, né? A gente acaba trazendo mais a realidade do que uma projeção dos sonhos, né? Uma coisa mais fantasiosa, né? Acho que tem um pouco a ver com a carreira de jornalista da autora, isso. E uma coisa que me tocou, assim, é que quando nós fizemos o primeiro encontro, que foi com alguns pais, né? Para quem não acompanhou, nós fizemos há 15 dias atrás um primeiro encontro em que a Joanita convidou apenas homens, né? Pais e não pais, para opinarem sobre a situação de ter ou não filhos neste mundo caótico, né? E lá nós conversamos sobre várias coisas, várias opiniões foram dadas, e alguém falou dessa situação de encontrar a própria filha num prostíbulo, né? Foi a Maria Amélia. A Maria Amélia que falou? E isso entrou na peça, né? E ficou tão tocante, porque eu acho o momento mais tocante da peça, assim, né? O momento denso da peça, né? Por isso que ela foi convidada a vir aqui com a gente, porque ela comentou justamente isso, né, Maria Amélia? Eu me lembro dela ter dito, mas por que você não ouve também as mulheres? Por que né, mesmo, aí eu expliquei que era por causa dos homens, porque, né, era um personagem masculino, e ela disse, mas seria interessante, foi sugestão dela, né? Seria interessante também o parecer das mulheres estar na voz do homem, essa sensibilidade feminina e tal, na voz de um personagem masculino, né, Maria Amélia? Então, agora está aí. Fala, mulher. Bom, primeiro, Joanita, Ju e demais colegas. Loana, quanto tempo, que saudade de você. Obrigada pelo convite de participar. Não conhecia o texto, né, Joanita? Quero te parabenizar, porque o que me deixou curiosa, e foi, acho que, o que eu trouxe lá que é uma coisa que tem me instigado muito, e nós, enquanto mulheres, escrevemos o lugar da mulher, né? E você está fazendo isso de uma maneira não é convencional, muito pelo contrário. Enquanto mulher, se colocando no papel do homem, né, no lugar do homem, mas também trazendo essa crítica desse machismo, desse olhar da mulher como a progenitora, é a que vai ter que dar conta dos filhos, né, no caso da mãe, é a enfermeira gostosa. Então, trazer essa crítica sob a ótica do masculino, que deve ter sido um exercício super difícil, porque a gente não ocupa esse lugar, a gente odeia esse lugar, né? A gente se incomoda com esse discurso, né? Então, assim, parabenizo, porque realmente, assim, durante muito tempo dá raiva de ambos, na verdade, né? Do frouxo, que tem medo de ter filho, e do outro que não tá nem aí, enfim. E sobre a cena, né? Eu acho a cena talvez mais forte, e ela traz, de alguma maneira, né, mesmo o menos junguiano dos dois personagens aí, sendo o palhaço, e eu gostei dessa conotação dele ser o palhaço, porque ele é um palhaço, na verdade, né, ele é um palhaço na vida dele, ele é um palhaço. Eu acho que tem uma simbologia muito interessante nisso, mas traz também essa humanidade, né, de uma pessoa que também foi sendo moldada pela sociedade, ele deixa isso, o outro deixa isso claro, né, mas que em algum momento não tem força para enfrentar isso, né, quando vê que não só ele, mas a filha dele é produto dessa sociedade também. Então, eu achei
Muito bem colocada essa cena, ela é forte, ela é difícil, mas ela traz essa humanidade desse palhaço, que representa muitos palhaços que estão por aí, né, pagando mulheres para transar. Então, eu tá de parabéns, assim, gostei muito. O personagem mais cabeça é mais difícil, né? Porque é aquele cara frouxo mesmo, que quer achar justificativa até José de Alencar para tudo, assim, para não encarar a realidade, né? Enfim, é difícil mesmo. Mas o meu questionamento nesse trabalho, e aí achei que você, Joanita, como mulher escrevendo para homens, porque gostei demais dessa lógica, porque geralmente nós mulheres interpretamos cenas e peças e histórias escritas por homens, e sob a ótica dos homens. E você, como uma mulher sensível, jornalista, atenta e que está, né, cercada de homens também diferenciados, você está trazendo a sensibilidade de uma mulher. Então, você está escrevendo para homens sob a ótica deles, mas também com o feminino, então achei que ficou bem equilibrado, sabe? No começo eu não tinha essa clareza, fiquei meio preocupada, falei, nossa, mas por que uma mulher está escrevendo para homens, sendo que tantos homens escrevem para homens? Mas acho que você está escrevendo para homens e mulheres, né? Vamos deixar isso claro, né? Homens que eu quero dizer, homens atores, né? A partir de uma cena cotidiana, você está trazendo várias críticas para homens e mulheres. Então, achei isso bem bacana. Joanita, enquanto você comenta aí o Antônio, Ninho das Cobras, eu pedi para a Maria Amélia baixar o volume do celular dela, que está dando um eco. Acho que é você. Eu acho que... Não é você, então, não. Está dando um eco em algum lugar aí, alguém que está com 2 volumes abertos. Será que não é aqui? Está dando um eco. Vou fechar a porta. Mas tudo bem. Não está assim comprometendo muito, mas só para... Aqui tá legal, assim. Mas... É quando a Maria Amélia falava que dava esse... Melhorou? Melhorou. Então é a pessoa por trás da tecnologia, gente. Porque agora que eu descobri que eu tinha que... Eu abaixei o áudio do meu computador, que eu estou aqui no celular e no computador, né? Assim. Então eu abaixei o áudio do meu computador, mas precisa silenciar, então desculpa. É isso. O Antônio aí do Ninho das Cobras está comentando, depois tem vários comentários aqui. O Ninho de Cobras aqui, o Antônio está dizendo que acho que é legal a visão feminina, mas acredito que o texto traz um pouco de clichês do que as mulheres pensam dos homens. Então, conta aí para a gente que clichês são esses e o que seria a substituição desses clichês, pelo que a gente poderia substituir de não clichê, né? Enquanto ele escreve lá, eu vou passar aqui Ninho de Cobras é meio assim, pariu, balança criança, né? Então, o que a gente podia pôr no lugar dos clichês? O que seria real, de fato? Conta aí pra gente, o que de fato os homens pensam das mulheres? Se não é isso, é o quê? Vamos descobrir. Ulisses, gostei, senti vontade de ver a enfermeira em cena e não apenas uma voz. Você também está querendo olhar a enfermeira, Ulisses? Desculpa a brincadeira aí, Ulisses, tá? Mas realmente, talvez seja o caso, né? Aí depende da direção, né? Pode ser que algum diretor resolva montar e coloque a enfermeira em cena. A Glória Quirinos, bom, assim, o Ulisses é do teatro, de muitos anos de teatro, né? Pesquisador também. A Glória Quirinos é pós-doutora em literatura também. Nossa, que honra ter a presença de vocês todos aqui, gente. Fiquei tocada com os personagens palhaços, as máscaras, a ficção, o amigo entrar no lugar do futuro pai e o receio de ser descoberto como o não pai. Interessante. Obrigada, Glória. Obrigada. Só uma parte, Joanita. Eu também fiquei com essa preocupação da Glória. E achei que a sacada de terminar sem essa, né? Porque a gente, como mulher, se coloca no lugar da mulher parindo, 2 crianças e o cara sumindo no mundo, né? Eu falei, cara... Então, a história de acabar ali, eu achei bem sacada. É porque o mais óbvio seria que ele desistisse, né? Tipo novela, assim, desistisse
desistisse da desistência, né? E que assumisse a criança, né? Ou as crianças, né? Isso seria o mais óbvio, né? Mas a ideia ali foi sair do óbvio, né? E talvez assim a questão do desejo dele mesmo, né? De assumir o não desejo também de ser pai, né? Sim. E também é meio real é bem real. Mais verossímil, talvez, né? Porque talvez ficasse muito inverossímil que ele, de repente, né, muito ex-máquina, né, que ele daí, de repente, muda tudo a cabeça dele e ele vira um belo pai, né, isso muito novela das 8, né, na vida não é bem assim, né. Então, há 15 dias atrás eu acompanhei o bate-papo com os pais, né, com os homens, pais e não pais, por desejos ou por acidente, e eu fiquei tocada com a fala de um dos homens, onde ele disse que ele se sentia muito bem não sendo pai, não era desejo dele, não tinha vontade em nenhum momento, estava decidido a não ser pai. E aí encontrou a pessoa, né, que mudou a vida dele, né, e ele acabou decidindo ser pai, acabou decidindo, optando por ser pai. E hoje ele se sentia realizado sendo pai, se descobriu outro tipo de gente sendo pai, que na vida real, muitos acabam se descobrindo e ficando pais, né? Sendo ou não sendo, desejando ou não desejando, muitos não são, né? São e não são, é aquela coisa eu sou professora do ensino fundamental, e tem horas que eu fico parada pensando, cara, esse aí foi um aborto mal sucedido. Porque não é possível que não tenha dois seres adultos para terem dado um caminho para aquele ser pequenininho. Eu sei, a sociedade toda, vamos para o Jung, para o Freud, para a sociologia, para a filosofia, para qualquer coisa. Para os remédios, para os médicos, né? Para os professores, incluindo eu nessa, né? Mas às vezes eu fico pensando que realmente é difícil pensar em ser pai, em colocar filhos no mundo, né? Eu tenho 3, então, assim, eu nunca quis. E tenho 3, imagina se eu quisesse, eu tenho uma dúzia. Mas, assim, eu nunca quis, exatamente, tipo, na minha adolescência e juventude, tipo, as minhas amigas, ai, vejo a hora de ter um filho. Elas não pensavam no cara que ia dar o esperma, não estavam nem aí. A nossa geração queria ter um filho. E eu pensava, puxa, mas eu não quero ter filho, né? Então, eu era a desalmada. E hoje eu vejo que realmente eles dão um sentido, mas não... Ainda continuo pensando, quem quer ter filho, que tenha. Quem não quiser, não é obrigado. Agora, também cuide para não ter. Cuide para não colocar filho em outro, ou ter um filho, né? Existem certas coisas que dá para segurar, outras que não dá, mas, o Antônio disse, você carregou um pouco nas tintas, mas, Antônio, te convido a participar de algumas aulas minhas, pode passar por lá só para dar um oi, que não tem nada de carregamento nas tintas, tem cada história que essa da filha prostituta é bem real, né? É bem real, acontece da filha prostituta, acontece do filho vendido, acontece do filho deixado por algumas pedras de crack lá na boca para servir de aviãozinho, tem muita coisa. A vida real é tensa. Eu não sei como que é o nome do rapaz do Ninho de Cobras? Antônio Carlos. Antônio Carlos é jornalista, também já fez teatro, é cineasta também, ele é produtor de cinema, de Super 8. Eu até entendo, Antônio Carlos, que, né, gostaria até que você estivesse aqui para falar um pouco mais sobre o que você achou que carregou. Mas eu entendo que talvez você esteja representando uma minoria aqui. E você, como minoria, talvez se sinta incomodado desse estigma proliferado do homem calhorda. Mas eu desculpo te decepcionar, mas é o que a gente vive desde que nasce. Desde que nasce.
nós mulheres, sabe? Então, essa coisa da bunda, embora ela é agressiva, e talvez o Anitta me corrija se tenha feito, inclusive para ser agressivo mesmo, ela é séria. E ela pega a menina desde os 8 anos de idade até mulheres de 70, 80. É uma coisa muito agressiva para a gente. Então, ela só é um símbolo, né? E o fato de ser bunda também, né? Então, No eu não Brasil, sei, né, Jane, se você talvez quiser falar. se eu estivesse escrevendo nos Estados Unidos, seria o peito, né? Na Peito, França seria o exato, mas seio. no Brasil é um símbolo, né? Então, isso é muito real, né? Loana, Joanita, meninos assim, isso talvez também não acho que, né, vamos supor, algo que é algo plantado também. Tem um comércio disso daí. Se você olhar, né, na televisão, nas redes sociais, é sempre uma mulher gostosa com a bunda para cima. Isso também, tanto que a novela Pantanal, que eu não estou assistindo, mas eu estou acompanhando a repercussão, ela está trazendo homens gostosos, peitorais, não sei o que lá. Então, ela está criando uma polêmica em cima dos corpos humanos, né, de homens e de mulheres. Então, até muitos homens estão incomodados com essa novela. É interessante isso, como a gente se incomoda quando vê uma mulher sendo explorada na imagem da mulher. Mas, por outro lado, é o idealizado, né, Joanita? Então, eu achei que esse diálogo, embora eu respeite aí porque realmente não são todos os homens que são calhordas e palhaços, mas, infelizmente, o que é nossa percepção é que é uma grande maioria. Infelizmente, no Brasil, é uma grande maioria. É que você não sabe o que é ser uma mulher e sair com um shorts curto por aí. Curto não, shorts, basta ser um shorts. Então, só para te dizer, eu particularmente acho que os dois personagens estão equilibrados, porque se tem um cara que está trazendo essas questões mais mundanas, tem o outro que está trazendo toda essa, tá vendo? E você não sei o que lá, e não é bem assim, não são todos que são assim. Eu acho que deu uma equilibrada. O frouxo representou um pouco esse cara que está pensando nisso, porque de certa forma ele está com medo que aconteça isso com a filha dele, ou enfim, com o filho também, né? Porque os homens também são estigmatizados, né? O machismo não é algo que afeta só as mulheres, afeta os homens também, mas principalmente as mulheres, né? Gente, Mas aí, falei demais. eu vou jogar Ulisses na fogueira aí de novo, tá? Aqui a primeira. Aí a segunda. Não, para o jogo dramático, eu criei um clima diferente, dominado pelo diálogo dos dois homens. No passado, fiz 2 espetáculos onde fiz apenas vozes. Eles contam, tinha vontade de sair das coxinhas e invadir o palco. É verdade. Eu acho que o corpo, né? A gente está falando também, tanto que ele diz, né? O personagem diz essas crianças que estão no corpo, né? Porque é isso, o homem, ele cria mentalmente nessa ideia de ser pai ou de não ser pai, mas nós mulheres, nós trazemos as crianças no corpo, nos nossos corpos, né? Então, a gente está falando um pouco disso também, né? Assim como o ator, né? O ator ou a enfermeira, né? É um corpo que vai para o palco, né, Ulisses? É isso que talvez você esteja querendo trazer, né? Quando a gente interpreta, é isso, né? Olha aí olha o ninho de cobras de novo. Vamos lá. Eu entendo que exista o convívio com alguns tipos como Rubens. E entendo que seja interessante destacar a calhordice do cara, mas foi muito enfatizado. Para mim, o personagem ficou um pouco over. E como você acha que poderíamos resolver isso? Diminuindo um pouco essas falas que enfatizam esse lado dele? Talvez você esteja achando que está excessivo as falas em que ele se mostra dessa forma. Enquanto ele pensa lá, eu vou pôr aqui outro comentário do Billy. Eu acho que talvez eu consegui entender, eu espero que eu tenha entendido o ninho de cobras. Eu não sei se é exatamente isso, mas talvez o que ele está querendo dizer, porque eu particularmente, eu me senti impactado a primeira vez que eu li. Né? Eu assim, nossa, né? Tipo, são dois zero à esquerda, né? De alguma forma, assim, né? E talvez ele
ele está tentando sugerir um equilíbrio. Os dois estão juntos num patamar assim de muito carregado nas cores, como ele disse, né? Talvez um terceiro elemento que equilibre, que não seja o padrão, né? Que não seja o que foge das responsabilidades, como o Caio, mas que também não se enquadra no homem padrão, né? Talvez se fizer isso para mostrar que, olha, existe a parcela do homem Caio, do homem estilo Rubens, mas existe o homem que está se falando muito, desconstruído, né? Que não se enquadra nisso, não se identifica com isso. Né? E isso foge de sexualidade, não estou falando nem de sexualidade, estou falando que é o cara mesmo que, para ele, isso não encaixa, né? Essas ideias não se encaixam, simplesmente Seria um isso. terceiro personagem, é isso? É um terceiro ou um elemento que entre para que mostre, não, existe algo fora desse mundo, desse mundo Rubens, desse mundo Caio, sabe? Legal. De repente, um diálogo, né, Joanita? Um outro pai que entrasse, que fizesse um diálogo com eles e saísse para ver o filho, e que também viesse com as mesmas dúvidas do personagem do Caio, e que não sei o quê, que trouxesse uma questão que chocasse os dois. Talvez fosse legal mesmo. Talvez um pai que já está com um filho, né, que passa, apenas uma passagem, né, alguma coisa assim, que mostre, olha só, ele quer, ele ama, ele cuida, ele é... É verdade. É verdade, porque ali no fundo, talvez esse personagem que nós tivemos aqui, esse personagem real, que até foi, acho que a Luana que mencionou, que é o pai que não queria, mas de repente ele depois se descobriu com talento para ser pai, né? Pode ser alguém assim. O Marco Aurélio que falou isso, o procurador lá, Marco lembra? Aurélio, o Marco Aurélio que foi entrevistado pela gente aqui no primeiro encontro, ele deu esse depoimento, e ele trabalha também na promotoria da infância e juventude, trabalhou muitos anos, então ele também viu todo tipo, assim como você como professora, né, nos contou agora, ele viu todo tipo de casos de violência, ele trabalhava com menores infratores, então imaginem, né? Imaginem que experiência ficar muitos anos trabalhando com menores infratores. Então, ele não queria ser pai, mas ele depois se descobriu um ótimo pai. E eu posso falar só mais uma coisinha, Joanita? Eu acho legal essa ideia aí que o Rubens, o ator que fez Rubens... O Guto, desculpa. O Guto trouxe de ter essa pessoa, e tem aquela cena que o cara fala, né, que, vamos fazer uma viagem, não, quero filho. Vamos comprar uma piscina, vamos comprar um carro, não, quero filho. E de repente, ali acho que encaixaria bem, porque aquela cena é cômica também, de alguma maneira ela tem uma comicidade, né, do cara falando, porra, porque também tem essa questão do conflito, que para nós mulheres é quase imposto a maternidade é quase imposta. Essa discussão sobre ser ou não ser mãe é meio recente, né? E enquanto que para os homens, isso não tem muita opção. Se a mulher quer ter filho, ele acaba tendo que ter. Foi o caso do procurador que trouxe essa questão, né? Para que a relação fique bacana e tal. Então, de repente, ali, eu até imaginei assim, o cara veio pedir, sei lá, fogo, isqueiro, fumar, tá nervoso, tá ali acho que nem pode fumar, mas alguma coisa que ele tem ali dividindo a angústia de estar esperando o parto da mulher, né? Também. Enfim, me veio essa coisa. E eu só queria fazer mais uma contribuição com relação à questão do equilíbrio dessas personagens. Eu senti muito mais a humanidade não é a palavra certa. É o ser real, com as suas dores, com os seus traumas, no palhaço, do que no outro.
Então, eu acho que a gente consegue imaginar um pouco mais o que está por trás da psique do palhaço, tá? Então, o palhaço teve trauma com a filha, mas ele conta alguma coisa. O outro também conta que o pai era bêbado, alguma coisa assim. Mas o palhaço traz um pouco mais de elementos que mostram essa violência cíclica, ou esse machismo estrutural da sociedade, que então ele também é fruto de uma família que teve problemas, ele também, sabe, não teve grana, enfim, tem uma... Não sei se foi a minha impressão, aí deixo para as pessoas também se colocarem, mas eu tenho a impressão que esse cara mais filosófico, o que encontra fuga na filosofia, a gente não enxerga um pouco do porquê que ele é frouxo assim, não sei. É uma sugestão aí para, de repente, colocar algum elementinho que não é que justifique, mas que sustente essa postura dele. Uhum. Interessante, sabe que eu tinha construído uma cena toda que esse personagem tinha sido responsável pela perda da gravidez da irmã dele. Ele tinha provocado um acidente da irmã que ela perdeu o filho, e ele se sentia responsável. E eu tirei toda essa cena, porque eu achei achei muita, sabe, muito drama, muita coisa assim, muito, e até excesso também de histórias, de informação, né? E eu acabei tirando, de repente, talvez não fosse o caso de tirar, mas de repente trabalhar melhor isso, né? Identifica no flashback o que dá para cortar, tem bastante, né? São 9 flashbacks, é bastante coisa. Talvez dê para juntar num só uma mesma temática ou 2 temáticas. Eu achei o flashback talvez muita coisa, vai ver. Porque isso, se for bem resolvido cenicamente, desculpa, é bacana, mas pode ficar arrastadinho na montagem, né? É verdade. Bom, a Glória... desculpe. Eu só queria registrar aqui que passou o comentário da Glória e se desse voz para o bonequinho palhaço. Porque a gente estava falando nesse momento, porque é um terceiro elemento. A gente estava falando no momento desse terceiro elemento que o Guto trouxe, né? E que a Maria Amélia enfatizou aqui, e ela sugeriu usar o próprio boneco, o palhacinho. Pode ser, é uma possibilidade. Diga, Luana, você estava... Daí a gente volta aqui para o... eu estava falando sobre a tua referência aqui. E também eu estava pensando no Corpo Santo. Quando eu li, eu tive que ler, eu li o texto correndo, né? Quando o Ju me passou, eu estava chegando da rua também. E aí eu falei, cara, esse texto tá me... Sei lá, eu não tinha olhado a tua referência. Eu falei, pô, me parece Corpo Santo. Aí, para mim é surreal. Então, assim, as tintas é surreal. Né? Eu compreendo que tem algumas coisas que estão bem fortes as tintas, mas é surreal. Eu entendi muito mais para o surrealismo, realmente, para o expressionismo, uma coisa assim, e me veio muito Corpo Santo na hora que eu estava lendo. Quando eu cheguei na parte que ele fala da prostituta, apesar de eu estar muito presente, ver muito uma realidade muito nua e crua nas escolas que eu trabalho na região metropolitana, que às vezes eu comento, tem gente que pensa que eu estou falando de algum dramaturgo, mas eu vi muito surrealismo, não sei, vai depender, nesse caso dependeria muito de uma direção, né, gente, de uma direção, inclusive de elementos, a cenografia seria excepcional nesse caso. A música, a cenografia, o figurino, os objetos, tudo isso aí vai dar muita dinâmica para a peça, né? Exato. Pessoal, só um minutinho, vou precisar pedir licença para vocês, que a Maria Amélia tem compromisso, precisa sair. Certo. Então, queríamos agradecer muito a participação dela aqui, foi muito legal, né? Muito instrutivo, ajudou demais, né? Eu que agradeço, gente, um prazer. Joanita, gratidão aí por essa generosidade de expor o seu trabalho, seu texto, parabéns, está ficando muito bom. E agradeço também o pessoal que está nos acompanhando aí no YouTube. Desculpa ter que sair, mas eu realmente estou com compromisso. Meus pais estão aqui, estou aqui segurando aqui. Tá bom? Obrigado, muito obrigada. Um beijo. Agradeço a eles por terem escolhido serem pais, né? Pois é. E aí a nossa missão como filhos também, né? Vamos lá. Gente,
Obrigada. Um abraço para vocês todos. Obrigada e até uma próxima, tá? Estou à Obrigada disposição. pela sua colaboração aí, foi Tchau, tchau. ótima. Nós ainda temos aí uns 15 a 20 minutos, pessoal, e tem alguns comentários. Eu estou colocando novamente aqui o Antônio, né, do Minas Certo. Cobras, que ele está complementando as ideias dele aí, ó. Tá? Ah, certo. Olha, ele tá paternidade. Ele está comentando o Antônio Carlos. Eu conheço também a história. Eu andei pesquisando com homens as suas histórias como pais e tal. O Antônio Carlos é um homem que ele criou as suas duas filhas. As filhas, ele se separou e as filhas, ao invés de morar com as mães, como convencionalmente acontece, foram morar com eles, né? Então ele tem uma boa experiência como pai, né? Ele assim, é o contramodelo dos personagens, no caso. E ele está dizendo que acha que não precisa de um outro personagem, apenas tornar o Rubens um pouco mais humano, que ele de fato tanto que topa assumir a paternidade, né? Realmente, ele está dizendo o contrário da Maria Amélia. Maria Amélia estava dizendo que achou o Rubens mais humanizado, assim, num certo sentido, do que o outro personagem, né? E interessante que o protagonista era o Caio, né? O cara que entra em pânico, mas eu percebi, eu coloquei até uma epígrafe no texto do Pirandello, dizendo que as personagens depois tomam seu rumo, né? E a gente não tem mais controle, o autor. E de fato, o personagem Rubens acabou se tornando mais, no certo sentido, humano, no sentido de ter as suas contradições, né? Porque ele é um calhorda, mas ele, por outro lado, é um cara amoroso, né? É um palhaço que vai no hospital, fazer trabalho de palhaço no hospital. Então, ele tem essa contradição do humano, né? O outro é um personagem mais uniforme, num certo sentido, né? O Caio. Mas, por outro lado, também é contraditório, porque ele tem todo um discurso, mas, né, é um discurso que aparentemente não humaniza, porque ele é capaz de deixar a mulher lá sofrendo, parindo, não está nem aí com a mulher, num certo sentido, está buscando o desejo dele e está deixando a mulher lá que se dane com as duas crianças, né? O Murilo, eu ouvi e fiquei atento na seguinte condição: quanto aos bebês estão na gravidez da mãe, fica sob sua responsabilidade de mulher no momento de assumir, dividir a educação e a criação, entra em pânico. É bem isso, né? E isso, eu não lembro agora o dado, mas eu pesquisei sobre isso também, realmente a quantidade de famílias, é impressionante a quantidade de famílias que são, né, que são assumidas só pela mulher. Né, monoparental, que a mulher toca sozinha a família. É impressionante o número dessas famílias. Agora eu não lembro, pena que eu não estou com o dado aqui, mas é bem, bem significativo. Olá, Gerson, bem-vindo, Gerson Deliano aí. Obrigada pela sua presença, Gerson. A Claudete está comentando ainda um pouco aí a fala do Antônio, né? É verdade, Claudete. Sabe que esse foi uma autocrítica que eu fiz também, porque quando a gente vai expor o texto, tem autores que dizem que colocam, escreve o texto e depois cortam 80%, que o 20% é que é o bom, né? E realmente esse texto eu trouxe ele bruto, inteiro, né? Eu acho que eu tenho que, tanto que deu 1h20, eu tenho que tirar. Eu penso que dá para tirar em uns 20 minutos do texto, sabe? E realmente eu fiquei com essa sensação também, com essa insegurança dele estar muito panfletário, que não é para ser panfletário, né? E talvez isso esteja nas falas do Caio mesmo. Talvez aí também diminuir as tintas, como diz o Antônio Carlos. O Billy é o Billy Darjan, né? É um cinegrafista, fotógrafo maravilhoso, tem um trabalho maravilhoso de imagens também. E achei legal essa ideia de 3 personagens. Ela diz que tem 38 anos e ainda não é pai. Me vi em alguns momentos inserido no conflito interno do personagem principal. Que ótimo, que bom que está trazendo essa identificação, né?
É um bom sinal para mim, como autor, é um ótimo sinal. Mas não tão imaturo e sem posicionamento diante da situação. Biri, não sei se eu entendi, você quis dizer que você se vê no cara que está em pânico, porque não sabe se não quer ser pai, mas ele é mais imaturo que você, né? Você menos imaturo. É isso, né? Realmente, esse personagem, o Caio, eu vejo assim como sabe, esses homens, esses rapazes que são criados um pouco mimados, né? E aí assumem um discurso filosófico e tudo, mas na verdade não tem experiência de vida, né? Substância assim, de experiência de vida para segurar essa filosofia toda que está na cabeça, né? Não tem essa coerência, essa prática. Né, que acontece muito, assim, ele é o tipo do cara que tem um discurso, né, um discurso de esquerda, um discurso filosófico aí, né, mas na prática ele não segura esse discurso, né? Mas talvez tenha que trabalhar melhor a construção desse personagem, estou sentindo isso. Obrigada, Billy, por estar aqui pelo feedback aí. Eu só vou dizer que, como nós lemos já 3 vezes, eu estou começando a desenvolver a síndrome de Estocolmo com o Rubens. Eu estou tentando achar alguma coisa para defender ele já. O choro das crianças. O choro das crianças é bem simbólico, né? Tipo, ninguém. É aquilo que o próprio personagem Rubens diz, né? Esse pacote não dá para devolver, né? Está aí, está no mundo. Claudete, sem dúvida o palhaço é muito mais crível. Já o que vai ser pai parece mais um cara que tem grana e revoltadinho à toa. Foi isso que eu acabei de dizer, né, Claudete? Mas não é. Eu acho que essas pessoas existem mesmo, esses caras, né, revoltadinhos e tal, né? Esses rapazes classe média e tal, que crescem, mas não amadurecem. Tem um pouco isso, né? E eu tentei trabalhar também a contradição. E uma coisa, a contradição de cada um, né? O que tem um discurso, mas na prática não segura a onda, e o outro, na verdade, que é o cara padrão e tal, mas tipo, chega junto quando precisa, né? São dois perfis muito diferentes. Agora, uma pessoa que leu o texto, que não está aqui hoje, me deu um feedback que eu achei muito interessante também, que é uma escritora, a Cláudia. Cláudia diz que é uma escritora que me deu um feedback muito interessante. Ela estuda psicanálise também, e ela me disse que para ela é como se fossem os dois lados do mesmo personagem, sabe? O mesmo homem, como se fossem duas facetas do mesmo homem, o Caio e o Rubens. Essa também é uma outra leitura, né? Ulisses, um grande diretor do meu passado, vivia dizendo: para ver dramaturgia é preciso que haja conflito na cena, não externo, mas também no interior da personagem, e não uniforme. Um personagem de apenas uma característica de caráter fica capenga. Exatamente, eu concordo com você, Ulisses. Eu acho que não existe ser humano sem contradições, né? Um personagem muito coerente, realmente. Eu acho que na arte, principalmente no teatro, no cinema, o que enriquece muito o personagem é justamente trazer essa contradição, né? E até a incoerência às vezes na fala, né? De repente, eu estudei com o José Sánchez Sinisterra lá em Santander, na Espanha. Fiz um curso com ele na Universidade Menéndez Pelayo, em Santander. E ele é um dramaturgo assim super reconhecido, né, na Espanha. Ele tem um espaço em Madrid chamado La Corseteria, e é um cara assim de 60 e poucos anos, acho que quase 70 ou por volta de 70, e é um dos homens mais contemporâneos, dos artistas mais contemporâneos do teatro, apesar da idade dele, né? Ele é uma das cabeças contemporâneo mesmo, assim, porque tem aquele discurso de contemporâneo, né? Que o pessoal do teatro
né? Fala no microfone, parece pelado, a peça é contemporânea, né? Parece ator pelado e a pessoa falando no microfone para se mostrar contemporâneo, né? E no caso dele, não. No caso dele, ele tem uma cabeça contemporânea mesmo, a gente vê isso no trabalho dele. Mas o curso era sobre diálogos. Então, ele falava, uma das coisas que ele falava era justamente isso. Às vezes tem um personagem, às vezes é interessante numa peça ou num filme que um personagem que tem, digamos, você se surpreende com a fala dele, né? Uma pessoa, digamos, uma pessoa muito sem instrução e tal, que daí, de repente, diz uma coisa que expressa uma sabedoria imensa, né? Ou um cara que é muito de esquerda e daí, de repente, fala uma coisa super conservadora que não se esperava dele, né? Porque justamente é isso, trabalha a contradição do ser humano, né? Porque a gente nunca é totalmente linear nas nossas falas e no nosso modo de agir. Claudete, obrigada. Você está em Portugal, então? Que bom, Claudete. Eu é que agradeço a vocês pela generosidade de ouvir o meu texto ainda incompleto, né, não finalizado, e de me dar sugestões, me trazer seu feedback. Eu acho que o teatro e nem a literatura não existe sem o leitor, né? A única coisa que eu estou fazendo aqui é trazer o leitor para mais perto antes, né? Em vez de depois do livro publicado, depois do texto montado, é trazer o leitor mais perto antes, enquanto ainda dá tempo de fazer alguma coisa pelo texto, né? de criar essa relação autor e leitor antes do texto terminado. Eu acho isso uma experiência. Eu tenho feito isso, eu já fiz isso com um livro chamado Cadê a Perna do Pererê, que é uma história para crianças em que a personagem é uma menina negra e com deficiência física. Então, o Ju acompanhou esse trabalho, a gente também teve esse tipo de conversa e foi muito rico mesmo, assim, ouvir, porque eu também não estou nesses lugares, um dos motivos porque eu estou trazendo tanto para esse livro infantil, Cadê a Perna do Pererê, quanto para essa peça, é que eu estou falando fora do meu lugar de fala, né? Porque eu não sou nem homem, nem pai, né? E não sou também, naquele caso do livro para crianças, não sou negra, nem tenho deficiência física, então eu precisava ouvir leitores e pessoas, ter interlocutores que estão nesse lugar de fala, para eu me sentir segura de publicar alguma coisa a respeito, né? Então, eu acho que foi mais, eu não considero uma generosidade, mas uma necessidade minha como autora, de estar ouvindo vocês antes de publicar. Mais alguns minutinhos, alguém mais? O Gerson está mandando um abraço aqui, dizendo que não pôde chegar na hora, perdeu o texto, mas ele diz que não faltará oportunidade, né? E deseja boa sorte para você. Obrigada, Gerson. A gente manda o texto para você ler, você dá o feedback depois, não tem problema. Seu feedback também vai ser muito valioso, tenho certeza, porque o Gerson Deliano também tem uma longa caminhada, uma longa estrada na área de teatro. Ator, diretor, né? Exato. Só uma dúvida, que eu acho que a dúvida pode ser de todos também. Para quem perdeu a leitura, essa live vai ficar gravada? Vai Vai ficar gravada, basta acessar aquele mesmo link, Container Cultural. Dentro de alguns dias, a gente vai postar essa gravação, essa live, e a pessoa vai poder entrar pelo site Container Cultural, clica ali num botão amarelo, que vai estar escrito lá alguma coisa como veja o encontro, o segundo encontro, veja o encontro do feedback, alguma coisa assim, e a pessoa pode ir lá e conferir a leitura. Bacana. É uma possibilidade também. Você escolhe, Gerson, e quem mais quiser ver o texto, se quiser ver o texto novo, pode escolher, pedir para a gente mandar o texto. O texto também vai estar disponibilizado, que o projeto vai fazer isso, vai disponibilizar o texto para ser lido livremente, gratuitamente, por quem quiser, porque é uma forma também de estimular, uma forma também de valorizar
a dimensão literária da dramaturgia, né? Porque normalmente as pessoas, os espectadores não têm contato com o texto escrito, né? Eles veem o espetáculo, né? Os corpos ali, que é super legal, super importante, o teatro é isso, né? Mas não tem contato com essa dimensão literária que é o texto escrito. E a ideia é valorizar esse texto escrito, né? Não só o meu, mas a posição do autor de teatro, do dramaturgo que escreve para teatro, e disponibilizar o texto ali para que as pessoas possam ler. Então é isso, minha gente, né? Acho que podemos, se alguém não tiver mais alguma coisa, nós vamos encerrando. Então, estamos a 2 horas aqui já da live, Nossa, né? bastante tempo, né? 2 horas e Nossa, eu pouquinho. fico muito agradecida, super agradecida. Imagina, disponibilizar 2 horas das suas vidas em função da construção de um texto de dramaturgia. Eu só posso agradecer, gente. Muitíssimo obrigada mesmo. Então, em nome da Joanita, agradeço ao Guto, a Luana Terra, a Maria Amélia Leonardoni, que esteve aqui com a gente, e a todos aqueles que estão no chat aí, né? Dispensando um tempão das suas vidas no sábado à noite, que podia estar num boteco, ou em casa com a namorada, enfim, falando de teatro aqui, né? Na verdade, o teatro é muito importante, pena que pouca gente sabe, né? É verdade. Podia Mas ajudar quem tá muito na aqui, mudança das vidas, né? quem está aqui é porque já descobriu isso, né? Eu também agradeço o convite aí do Juna, da Joanita também, e pode contar aí se precisar de mais alguma coisa. Legal, gente. Então, eu vou encerrar aqui vou encerrar com as falas aqui obrigatórias, então, tá? Okay. E mandando um grande abraço para todos vocês aí. Até mais. Grata a vocês que leram também. Muitíssimo obrigada. A todos, obrigada e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.